História do lagarto. Pedro morava na cidade para estudar. Em suas férias, foi para a floresta, para a casa de sua mãe Santinha, que trabalhava em roça. Santinha disse: "Filho, eu vou para a roça que fica longe daqui." Pedro disse: "Eu vou com a senhora." Santinha falou: "Você quer levar um terçado?" Pedro disse: "Eu levo." Santinha pegou um terçado e amolou e deu para Pedro. E eles foram embora para a roça. Santinha começou a capinar e Pedro também. Mas Pedro não estava acostumado e suas mãos se encheram de calo. Santinha falou: "Pedro, vá para debaixo da maniveira, sente-se lá e deixa que eu vou continuar a capinar aqui sozinha." Pedro foi para debaixo da maniveira, sentou, pegou o seu terçado e começou a fazer um arco e uma flecha. E ficou observando o movimento da floresta. E para sua surpresa, lá vem passando um lagarto. Pedro pegou o seu arco, pegou sua flecha e flechou no lagarto e errou. Lá vem o lagarto correndo. Pedro dá outra flechada no rabo do lagarto de raspão e ele não volta mais, desapareceu. Pedro fica observando o movimento e de repente lá vem um homem montado em um cavalo. O homem disse: "Oi, Pedro." Pedro disse: "Como é que você sabe meu nome?" E o homem respondeu: "Eu estou passeando por aqui e ouvi o seu nome. Vamos passear de cavalo? Venha conhecer minha casa, eu moro aqui perto." Pedro disse: "Só se for rapidinho." Pedro montou no cavalo e foi embora com o homem. Chegou na casa do homem, o homem disse: "Descanse, aqui tem rede. Assim que você descansar, eu levo você para a roça." Pedro deitou na rede e dormiu. Quando Pedro acordou, ele estava encantado. E agora tudo estava diferente. E o homem começou a judiar de Pedro. O homem disse: "Pedro, você vai quebrar todas essas pedras e você vai plantar melancia e feijão. Em uma semana estou de volta." Pedro começou a quebrar as pedras e suas mãos começaram a sangrar. Estava totalmente feridas. Pedro não aguentou. Começou a chorar. "Eu não consigo fazer." E de repente, lá veio uma moça. Ela se aproximou de Pedro e disse: "Eu me chamo Moema. Saiba que esse homem é meu pai e ele é um rei. Vá embora daqui, porque se você continuar aqui, a tua situação vai piorar." Pedro responde: "Como que eu vou sair daqui? Eu não sei como sair." Moema fala: "Eu vou te ajudar. Eu sou mágica. Nós vamos fugir. Apenas me siga." Moema foi até o criado e o rei tinha
2 cavalos, chamado Vento e Pensamento. Moema falou para o criado: sela o pensamento para mim, que eu vou sair nele agora. E Moema montou no cavalo com Pedro e foram embora cavalgando. Quando o rei chega, vai até o criado e fala: sela o pensamento para mim, que eu vou ver como que está o trabalho do Pedro. E o criado fala: rei, o pensamento não está aqui. Moema saiu nele. O rei pensou: o Pedro levou a minha filha. Sela agora o vento que eu vou sair nele. E o rei montou num cavalo vento e saiu cavalgando. Moema, ela era mágica. Falou: Pedro, vamos parar aqui, pois o rei está nos alcançando. Eu serei um pé de laranjeira. Pedro, você será as laranjas e o cavalo será o marimbondo. O rei vinha chegando e ele viu aquela laranjeira cheia de laranjas madurinhas. O rei foi pegar uma laranja e o marimbondo atacou o rei e o cavalo. O cavalo saiu desembestado de volta para a casa do rei. E Moema e Pedro ganharam tempo. Quando Moema falou para Pedro: o rei está perto, agora a gente vai se transformar em espinho para o rei não conseguir passar com o cavalo. Quando o rei chega no caminho, estava tudo cheio de espinho. Estava anoitecendo. O rei teve que voltar para a casa dele e Moema e Pedro passaram aquela noite descansando. Na manhã seguinte, bem cedo, saíram cavalgando. Quando Moema fala para Pedro: o rei está nos alcançando, agora eu vou usar sal. Moema pegou o sal e jogou na floresta. E tudo se transformou em um imenso rio. E Moema e Pedro ficaram do lado de lá e o rei ficou do lado de cá. Quando o rei chegou na beira do rio, não tinha como passar. E ele ficou vendo Moema do outro lado com Pedro. E o rei falou: dona Moema, assim como você esqueceu sua família, Pedro há de esquecer de você. E o rei voltou para a casa dele triste. Moema, do outro lado com Pedro, falou: Pedro, você não vai deixar ninguém te abraçar por trás. Porque se você deixar abraçar você por trás, você irá me esquecer.
Pedro teve todo cuidado quando chegou na casa da mãe dele. A mãe dele ficou feliz que viu o filho e de repente vem a vizinha e dá um abraço no Pedro por trás. E o Pedro esquece Moema. Moema fica triste, começa a chorar. E ela vai embora, pois o Pedro não lembrava mais dela. Quando foi um dia, Pedro estava na varanda da casa da mãe dele e lá vem 2 passarinhos piu, 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 e pousa numa árvore do lado da varanda onde Pedro estava. O passarinho 1 fala para o passarinho 2. Eles estavam conversando. Passarinho 1, você lembra quando andávamos naquele tempo que nós fugimos do rei? Você era o marimbondo, a fulana era a laranjeira? O passarinho 2 responde: eu não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. O passarinho 1 fala: poxa, como você esquece? Aí o passarinho 1 fala novamente: você lembra quando todos nós nos transformamos em espinhos para o rei não passar? E o passarinho 2 responde: eu não me lembro, não me lembro. Eu não me lembro, não me lembro. O passarinho 1: poxa, você não lembra de nada? Passarinho 1: você lembra quando Dona Moema jogou o sal na floresta e se transformou em rio? E o rei ficou de um lado e a gente ficou do outro lado? O passarinho 2: ah, eu me lembro. Foi aí que Pedro lembrou também, porque Pedro estava ouvindo a conversa dos passarinhos. Pedro saiu pensando, pegou o cavalo e foi cavalgar. Pedro caiu, ficou desacordado. E justamente aonde ele caiu? Em frente da casa da Moema. Moema ajudou Pedro, cuidou dele e eles estavam conversando. E foi aí que ele lembrou que aquela mulher era Moema, quem salvou ele das mãos do rei. E eles casaram e Moema nunca mais voltou para a casa do pai. E a história finaliza aqui. Espero que vocês gostem.